Sou filho único e tenho minha casa pra olhar. E faz. Obrigada. Eu me emociono ainda. Gente, hoje o Papo com Café, com Luan Lacerda. Dezembro é um mês especial, dezembro é um mês que a gente tem de coração um pouco mais mole, talvez fazer algumas ajudas que durante o ano a gente não faz. Eu trago e fiz um convite ao Luan Lacerda, chamo de meu amigo, porque os alunos e os meus alunos, que eu tenho tanto orgulho, sabem que é esse o vídeo que eu faço para motivá-los quando eu percebo na turma algum desânimo. O Luan disse que ainda se emociona, foi com ele, fazem 6 anos esse vídeo. Eu, a cada vez que vejo esse vídeo, Luan, eu vejo algo diferente, eu sinto algo diferente. É impressionante. E agora não foi diferente. Eu primeiro agradeço o teu aceite por estar aqui conversando com os instrutores do Rio Grande do Sul. A tua história motiva, inspira, e eu quis fazer o link do amor à música ao amor a dar aula. Luan, seja bem-vindo e mais uma vez gratidão por estar fazendo parte do Papo com Café. Eu que agradeço pelo convite. Eu estava assistindo aqui como vocês, tava tranquilo, né? Aí agora eu já tô com o olhinho. Eu evito assistir o vídeo justamente porque me emociona muito grande. Eu sou chorão, vocês já viram aí, então é um pouco mais complicado assim controlar. Mas agora eu já tô mais controladinho. Eu que agradeço pelo convite e é um prazer poder compartilhar um pouco da minha vida, da minha história com vocês. E eu espero que agregue para vocês, como no vídeo, e com certeza este papo com café, na verdade comigo com água, porque eu não tomo café, vai agregar para mim também. Então, eu estou muito feliz. Obrigado. Eu queria te perguntar, Luan, o que são 19 horas até chegar naquele momento? Na verdade, não foram 19 horas. Foram 22 horas e 54 minutos. Olha aí. Eu tive que reduzir algumas coisas porque daria erro de dinâmica no programa, mas na verdade aconteceram muitas coisas antes daquilo dali. A minha cidade é no interior de Minas Gerais, é no interior do interior. Eu moro no Baixo Jequitinhonha, que é uma cidade que chama Almenara, é no Vale de Jequitinhonha, porque Minas Gerais é dividida em Vale, aí tem Alto, Baixo e Médio Jequitinhonha, e aí tem Triângulo, aí tem Centro. Eu moro lá no cantinho que é divisa com a Bahia, então é muito distante de tudo. E é um lugar literalmente carente de muitas coisas, financeiramente também, mas carente de muita informação, de muita oportunidade. Então, as pessoas que são aqui da minha cidade, elas são muito desmotivadas. Porque o jovem que nasce aqui, a criança e o jovem que nasce aqui, ela tem que ir embora para ela prosseguir o sonho dela de alguma forma, mesmo não querendo. E muito desses jovens, por não ter condição, não conseguem ir, então ficam estagnados na cidade. É claro que isso já melhorou, de 6 anos já faz o vídeo, já melhorou bastante, mas ainda há isso. Então, eu moro na divisa com a Bahia, muito distante dos polos de capitais. Por exemplo, a capital, que é Belo Horizonte, fica 12 horas da minha cidade. Salvador fica 7 horas da minha cidade.
Ou seja, as capitais que são as mais próximas são muito distantes ainda, porque Minas Gerais é um lugar muito extenso, muito grande, entendeu? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de vir, então estão convidados, porque Minas Gerais é maravilhoso e a comida é muito boa. Eu não nasci aqui, mas eu vim para cá com 3 anos de idade, nasci em São Paulo, e meus pais vieram para cá em busca de qualidade de vida, e isso realmente existe aqui. Existe qualidade de vida. Você consegue sair tranquilamente, você consegue dormir com as portas abertas, você consegue ter o acalento que uma capital costumamente não te dá. Então, por isso que a gente veio para cá. Então, não foram só 19 horas. E eu falo que foi de ônibus, mas vou contar uma coisa para vocês. Eu sempre falo isso, mas foram 9, foi daqui para Belo Horizonte, 12 horas de ônibus, depois foram 6 horas de caminhão até São Paulo. Por quê? O dinheiro que o pessoal arrecadou só dava para eu ir até Belo Horizonte. E, por exemplo, eu saí de casa numa quinta e eu precisava estar em São Paulo num sábado de manhã, de madrugada. Então, daqui para Belo Horizonte é um dia inteiro de viagem. Então, eu cheguei e não tinha condição de pagar uma passagem de 630, eu acho que na época, de avião. Então, a minha amiga foi e falou comigo: não tem dinheiro, mas você não vai desistir do seu sonho. Eu estou num grupo de carona e você vai. Aí eu fui, eu nunca tinha ido para, já tinha ido para São Paulo, mas nunca tinha feito essas loucuras. Mas eu tenho amigos que acho que é algo importante para falar para vocês, que pessoas que me incentivam muito, além da minha mãe, além dos meus pais, da minha família, pessoas que me incentivam muito, uma rede de amigos que me incentivam e que sempre acreditaram que eu tinha alguma coisa diferente, até mais do que eu. Então, essa rede foi quem fez as coisas acontecerem. Então, eu peguei esse caminhão lá na Praça 7, em Belo Horizonte, e fui até uma outra cidade que chama São Sebastião de alguma coisa, que é perto de São Paulo. Depois peguei um outro caminhão e fui até o Brás, em São Paulo. No Brás, quando eu cheguei no Brás, em São Paulo, aí eu já não sabia mais o que fazer. E aí foi toda essa rede me ajudando. Esse rapaz do caminhão que me levou até o Brás pagou o meu táxi, Uber, até a Arena Corinthians, que foi o negócio, que foi a seletiva, a primeira seletiva. E aí que as coisas começaram a acontecer. Acho que meus amigos, minha família, minha mãe não sabia que eu ia pegar caminhão, ela achou que eu ia de ônibus, mas não dava. E aí eu cheguei a tempo, mas só foi o primeiro. Não, foram alguns percursos até aí. Teve um percurso de aceitação deste programa, de aceitar que aquilo estava acontecendo comigo. Uma outra aceitação de entender que eu não tinha condição de ir. Aí vem uma frustração muito grande da minha mãe, principalmente, dela não ter condição, nem dinheiro suficiente para pagar uma passagem para que eu fosse. E aí vem uma outra comoção através de um post de internet que minha colega fez, pedindo para que as pessoas ajudassem. E aí foi uma cidade aqui tem 55 mil habitantes. Foi uma cidade relativamente maiorzinha. Uhum. Aí todo mundo reuniu. Eu recebi assim de pacote de comida, roupa de frio, a 2, 5, entendeu? E claro, teve também as pessoas que desmotivaram, que falaram, não vai, isso não vai dar certo, você não vai conseguir. Só que na minha balança, para falar bem a real para vocês, eu não tinha o que mais perder, porque eu já tinha perdido muito. E eu estou sendo muito sincero. Nessa época, eu estava com 23 anos, eu já tinha eu fiz faculdade de música, estava cursando a minha segunda faculdade para conseguir ter dinheiro, porque a faculdade de música, gente, eu não sei se vocês sabem, mas você se forma e só rico que pode trabalhar com aquilo ali. Ou ele vai abrir uma escola de música para que ele dê aula, ou ele precisa ter um sobrenome de muito peso para estar num teatro musical, para estar numa escola de música da UFMG, de Santa Catarina, de São Paulo e por aí vai. Então, é muito difícil.
muito difícil. Então eu voltei, eu fiz faculdade em Belo Horizonte, terminei minha faculdade de música pela Casa da Música da UFMG e eu não tinha para onde ir, mesmo sendo muito bom. Porque eu falo que a minha batalha começou desde muito pequeno, quando eu entendi que eu era diferente e que a única forma de encarar esse mundo era através da arte. Então, foi assim que eu escolhi seguir. Luan, deixa tu tá falando e aí eu tô, nossa, tu vai falando e a gente vai lembrando porque cada um de nós também tem essas 22 horas, 19 horas, né, na nossa vida, na nossa caminhada, a gente também tem essas caronas e também tem essas pessoas que acreditam na gente quando talvez nem a gente mesmo acredita, né? E aí eu fico pensando, né? Oportunidades. Tu falou de oportunidade, tu falou que infelizmente a faculdade que tu fez não é para quem não tem condições de investir, né? Ou então um sobrenome foi o que tu usou, Sim, né? Mas mesmo assim tu persistiu. sim. Por quê? E aí eu me recordo de uma das entrevistas que eu vi, eu já vi várias entrevistas tuas, né, por conhecimento mesmo, e eu me recordo que tu disseste que tu começou com 6 anos, 7, 6 anos, é isso, né? E 5 tu para can... 5. perfeito. E tu cantava com outras pessoas, com outras crianças, mas que alguém olhou para ti e disse: é Vai. diferente. Na verdade, eu comecei na música com 5. Minha família é muito musical. Eu sou filho de uma pessoa que gosta de música e que toca violão e uma mulher que sempre cantou. Minha mãe sempre cantou em serestas na cidade dela. Então, sempre foi muito motivacional deles, mais da minha mãe, porque o meu pai é resistente. Meu pai sempre foi um pai muito resistente à arte, mesmo sendo tocando violão, ele acreditava que aquilo deveria ser um hobby, que eu tinha nascido para ser doutor. Essa era a palavra dele, doutor, medicina, essas coisas assim. E, e eu sempre fui muito incentivado pela minha mãe a, a ter uma educação de qualidade e aproveitar toda a oportunidade que eu tinha, porque a arte salva. Eu fui uma criança muito tímida, por todos os percursos, pelo bullying sofrido na escola, por muito preconceito, por muito sofrimento na capital, que a gente morava em São Paulo, e muita violência, tudo isso gerou uma criança que tinha medo do portão de casa para fora. Então, meu refúgio era meus pais, eh, livro, eu comecei a ler com 5 anos, eu sempre fui muito de autodidata, né, então eu aprendi a ler muito rápido, porque minha mãe sempre leu para mim e sempre, incentivou que eu lesse. Ela falou assim: "A única forma de você ser alguém na vida é estudando". Minha mãe é pedagoga, né, e a única forma ela falava comigo: "Você só vai sair dos portões quando você entender que a educação vai te levar longe. Você pode não ter nada, mas se você tem educação, você tem tudo. Você já é alguém muito importante. Seu nome e a educação". Sempre foi assim. Então eu aprendi com a minha mãe, com 5 anos antes de entrar na escola, a ler. Quando eu entrei na escola, eu já pulei. Eu entrei com 5, né, e na época 6 anos não entrava na primeira série ainda, era só com 7. Eu já fui pulando para a primeira série. E eu era muito cotoco, muito pequeno, e as oportunidades que eu via ter na escola, eu não ia porque eu era muito tímido, tinha muita vergonha. E aí a minha mãe falou assim: a gente tem que arrumar algum lugar para que você possa fazer aula de instrumento musical, de teclado ou piano. A gente foi atrás dessa professora, e aí essa professora disse que não, que eu não poderia fazer, porque eu lembro perfeitamente, eu era muito pequeno, mas tem coisas que ficam na cabeça. Eu lembro que minha mãe me levou, e minha mãe, mesmo tendo faculdade de contabilidade, pedagogia, ela trabalhava vendendo coxinha na rua. E não tinha condição de pagar, na época, R$ 115, acho que era 115, 120, para uma aula de piano. E aí minha mãe perguntou se poderia arrumar a casa dela em troca da aula. Ela disse que não, que piano era coisa de gente rica e que ela ensinava filho de não sei quem, de não sei quem. Aí minha mãe falou assim: "Por que que o filho de não sei quem pode fazer
e o meu filho não pode fazer. Aí ela disse: dinheiro. Minha mãe voltou para casa comigo muito envergonhada e a minha mãe é muito emotiva. Eu lembro que ela ficou uns 3 dias muito mal e repetindo para ela mesma: não vai acontecer de novo. A gente vai achar uma forma de você aprender alguma coisa que seja artística. Minha mãe sempre foi temente a Deus, muito religiosa, minha família muito religiosa. Fomos à missa e chegamos à missa, terminamos. Tinha uma pessoa que eu digo que essa pessoa transformou literalmente a minha vida. E essa pessoa disse assim, é um padre, ele disse assim, e hoje está em Santa Catarina, é capelão da aeronáutica, e ele falou assim no microfone: pessoal, vai ter uma oficina de música. E eu estou convidando vocês a assistirem a primeira aula dessa oficina de música. Quando ele falou música, minha mãe já olhou para mim e falou assim: essa é a oportunidade. E aí era num sábado, né? A missa era no domingo, passou a semana minha mãe juntando esse dinheiro, porque era R$ 15 para fazer. Olha para ver, porque vender coxinha, gente, era muito gostoso, que era bom demais. Mas não dava tanto dinheiro assim. E tinha as contas a pagar, o aluguel, essas coisas todas. E uma pessoa muito fechada, que era meu pai, para isso. Meu pai nunca sempre foi muito assim. Ele não queria mesmo que eu seguisse o passo da música, acho que por medo e receio de todo o sofrimento que seria essa batalha, porque nunca é fácil, entendeu? Nunca é fácil nenhuma carreira, e ainda mais uma carreira artística. Uma carreira artística é repleta de 10 que conseguem brilhar e 1000 que tentam externamente ou que tentam muito brilhar, e a outra porcentagem de pessoas é aquelas que se encontram na arte naquele meio termo, né? Então, sempre teve esse receio do meu pai. Nós fomos nesse dia, nessa oficina de música, só que, chegando lá, minha mãe descobriu que eu não poderia fazer pela minha idade. Então, minha mãe, como é leoa, ela se matriculou e pediu e falou assim que não poderia me deixar sozinho, se eu poderia ir com ela. E aí, foi aí que começou. Entre a aula da minha mãe, acabava que a professora de teclado, na época, ela permitia, pegava 2 teclados, um para minha mãe e um para mim, e o resultado disso, minha mãe desistiu e eu que continuei. Só que continuei no instrumento, completei 7 anos fazendo teclado, e aí essa mesma pessoa, esse padre, me escutou solfejar as notas, né? E aí ele disse que tinha algo diferente comigo. E que mesmo que eu não pudesse pela idade fazer aula com outra turma, que a minha mãe poderia e eu poderia ir. E vai minha mãe de novo indo assistir as aulas de canto e eu junto com ela. Daí então, gente, essa pessoa, esse padre, ele chama Nery, ele transformou literalmente a minha vida, porque a partir do momento que eu escutei o que era cantar e que eu aprendi sobre música popular brasileira e toda a sua essência, que eu descobri o que era Elis Regina, além do que a minha mãe falava, que eu descobri o que era Belchior, o que era Djavan, eu simplesmente encontrei o meu lugar ali. E foi assim, 7, 8, 9, 10, 11, até os 15. Aí comecei a dar aula de canto porque esse professor, esse padre, teve que ir embora. E aí eu continuei, e aí teve vários percursos ali depois daquilo ali. A gente teve que sair dessa escola porque começou a virar uma coisa, uma manutenção de dinheiro, uma empresa. E a partir do momento que vira uma empresa, o foco que eu e minha mãe tínhamos foi para baixo. Aí fomos lá abrir a Dorremi, que é a minha escola hoje, que é a minha ONG, né? Na garagem. E aí só foi, digamos assim, teve muita coisa nesse período, mas vamos ficar aqui falando a noite inteira, o dia inteiro para você sobre isso. Abrimos a ONG, começou numa garagem e começou a crescer muito, a ter muita visibilidade. Tivemos que mudar de casa e aí as preocupações começaram, né? Porque eu tive que Perfeito. ir estudar fora, né? E estudar fora cria gastos, minha mãe ficou sozinha na ONG, e aí só foi indo, remando. Ô Luan, sabe que tu falando isso, vem de encontro da minha pergunta também, sabe? Uhum. Quantos de nós não temos essas pessoas que foram importantíssimas para que a gente não desistisse?
Eu me recordo, Lua, eu sou pedagogo, né? Eu me recordo que eu trabalhava dando aula na época aqui. Então eu trabalhava imagina, às 7 da manhã era a primeira aula e às 19 horas era a última aula na época, isso faz um tempo já. E eu me recordo que eu ia para aula à noite, então eu ia de ônibus, pegava 2 ônibus, então era 2 ônibus para ir até o trabalho, aí pegava mais um para ir até a faculdade, depois mais um para ir até em casa. Então, assim, chegava muito tarde em casa. E era tanta assim, tava tão cansado, porque o dia a dia nos consome, né? Que eu teve um dia que eu liguei para a Luana é minha esposa, desde a época ainda, já são 23 anos juntos, 24 vai fazer. E eu liguei para ela e disse assim, amor, hoje eu vou mais cedo para casa. Então, se tu quiser ir arrumando as coisas, enfim, tu já pode ir arrumando. E eu nunca vou me esquecer o que ela falou pra mim, e ela vai lembrar, eu sei que ela tá vendo agora, amor, te amo. Ela assim pra mim, por que tu vai vir embora mais cedo? Mas não é tua aula não até às 10? Tipo assim, né, Lu? Pô, não é até às 10 a tua aula? Vai matar a aula? Daí eu disse assim, não, mas, bah, não quero mais, não aguento mais, assim, ó, eu não aguento mais. Eu tô cansado, eu não aguento mais. E aí, sabiamente, né, ela foi instrumento. E ela disse assim para mim: então faz o seguinte, porque ela sabia que não ia me convencer. Por telefone, longe, me convencer jamais. Mas ela disse o seguinte: não sei se ela lembra, mas ela disse o seguinte: faz assim então. Fica hoje até o final, aproveita e se despede da tua professora, né, de todos os professores de hoje e tal. Eu digo: tá bom, vou ficar, mas assim, mas é só para dar tchau mesmo. Fiquei até o final e foi a melhor aula da faculdade que eu tive. Aquilo fez com que eu não desistisse, não desisti, mas aquilo ali me mostrou que eu tinha que continuar, Luan, para poder continuar melhorando, evoluindo e, quem sabe, abrindo outras portas. E tem uma das tuas falas, não vou me recordar onde que tu falou, e que tu disseste que o fator X abriu um mundo para ti, abriu a tua cabeça. E que dali para frente que tu tá abrindo portas para outras pessoas da tua cidade, talvez de outras, mas a importância de ter alguém acreditando na gente, né, Luan? Sim. O X Factor, ele me trouxe oportunidades que eu tenho certeza que sem eu não teria. Mas a oportunidade principal que eu queria ter, o pessoal, muita gente fala muito isso comigo. Você teve a oportunidade de brilhar aqui e de progredir, e você simplesmente queria apenas uma coisa. Eu queria que as pessoas conhecessem o meu Vale do Jequitinhonha e que as pessoas entendessem que o meu Vale do Jequitinhonha não era um vale da miséria, porque os políticos e as pessoas da mídia enxergavam a gente do Vale do Jequitinhonha, se vocês pesquisarem, vocês vão ver, que era o Vale da Miséria, que era comparada à África. E assim, Angola, e assim, a países sorrateiros que eles costumavam dizer. E eu não acredito nisso, tá, gente? Mas era o que falavam diversas vezes. E eu juro que numa dessas indagações para o programa, porque a gente tem uma. Assim, quando você entra no programa, de verdade, tem uma série de jornalistas da Band, que era a emissora que eu estava, que eles começam a te surrar de perguntas, sabe? E eram assim, eu, menino do interior, vendo aquele tanto de microfone, aquele tanto de gente. E tinha uma repórter que hoje é minha amiga, que era Tatiana, o nome dela é Tatiana, ainda é repórter da Band, e virou minha amiga pessoal, e ela apertava minha mão toda vez para responder, e ficava calma, calma. E eu lembro que a pergunta de uma das pessoas que estavam ali no dia da imprensa do programa, né? Perguntou assim: como você se sente vindo? Como você se sente vindo do Vale da Miséria, terceiro lugar de pobreza no Brasil? Nossa,
Quando ele falou isso pra mim, gente, eu juro pra vocês, meu mundo caiu. Eu falei assim: "Não tô acreditando que eu tô ouvindo que ele tá falando isso". Aí eu sempre fui muito rápido. Eu falei: "Não, o senhor tá enganado. Eu não sou do Vale da Miséria. E eu não passo fome. E o meu povo também não passa. Sim, existem pessoas que passam fome, assim como no estado e no país e em qualquer lugar do mundo. Mas existe também muita riqueza, muita valorização. E eu, Luan, passei necessidades, mas nunca passei fome. Eu sempre fui muito bem alimentado, de arte, de amor e de comida também. Olha como eu sou gordinho. Quando eu falei isso, eu quebrei os jornalistas. Eles ficavam assim, já mudaram o rosto deles e começaram a perguntar coisas diferentes do que estavam perguntando. Por quê? Me incomoda muito esse estereotipo das pessoas acharem que porque a gente mora no Vale ou que a gente mora em Minas Gerais, e isso aconteceu dentro do programa por diversas vezes. Foi várias causas de vontade de desistir muito grande, porque os próprios competidores, eles se esquecem que você não é apenas uma pessoa que canta, que você tem uma história, uma bagagem ali nas costas e que você tem uma vida. Então, você escutar das pessoas assim, não quero sentar perto de você. Você mora onde? No fim do mundo? Cara, eu não moro no fim do mundo. Se for para falar assim, você que mora no fim do mundo. Eu moro perto da Bahia, tem praia, tem mar, tem fazenda, tem cachoeira, tem pão de queijo. Eu sou muito. Não tem Voltou? problema. E Voltou? aí, voltou? Então, eu não me conformava com isso, nunca me conformei. Isso vem desde muito antes do programa. Então, eu tive a visibilidade de mostrar para as pessoas do Brasil e do mundo que nós também somos potência em arte e dar oportunidade para que crianças, adolescentes, jovens, músicos acreditem que eles também podem. Então eu falei isso nessa entrevista que você escutou e eu falo sempre isso. Eu fui uma janela. Eu abri essa janela, mas eu quero que venham mais Luans e que possam arreganhar a janela, abrir as portas, abrir o que seja que abrir, para que eles acreditem, para que eles possam também ter oportunidade de mostrar para que veio. Independente que seja na arte, ou que seja como motoristas, ou que sejam como pedagogos, como instrutores, como juízes, médicos, mas que acreditem que eles podem sonhar e que eles podem agir e a consequência dessa ação ser a oportunidade, ser o começo, o início. Então eu sempre preguei, eu não quero. A primeira coisa que eu fiz quando eu realmente entrei no programa foi dizer, eu não quero ganhar esse programa. Se eu ganhar, meu Deus, obrigado. Mas eu quero que as pessoas conheçam a minha ONG, as minhas crianças e a minha verdade, independente do que vai acontecer, independente de tudo. Eu era o único ali, um dos únicos, que não tinha, porque eu já não tinha nada, gente, eu já não tinha nada. Então, literalmente, eu não tinha o que perder. Por quê? Eu fui para o programa com 6 aluguéis devendo. Eu fui para o programa sem ter a comida das crianças de todo sábado. Então, eu precisava de uma oportunidade. Eu falei, eu vou agarrar essa oportunidade e eu já não tenho nada. Então, se o Senhor, meu Deus, e se as pessoas gostarem de mim, elas que me levem e eu vou fazer de tudo que eu puder e que tiver ao meu alcance, sem ferir as pessoas, de ir. Quando for a hora, maravilhoso. Entendeu? Perfeito. Se eu chegar lá, maravilhoso. E tudo bem, e foi isso que fluiu. Eu acho que foi isso que fez com que que as pessoas sentissem empatia pelo meu processo e por tudo que eu passei. Eu lembro, e a gente viu aqui no começo, né, que a música parece que também a letra, a música, né, parece que fez com que tu botasse, e aí tu me corrige se eu estiver enganado, toda essa força que mexeram contigo. Porque, na verdade, quando dizem que o Vale do Jequitinhonha, né, da onde tu vem, é ruim,
Estão dizendo que tu é ruim, porque tu sai de lá. Sim. E tem uma parte da música que quando, eu acho que no final, é que tu levanta inclusive o tom de voz e tu chancela. Sim, Eu sou de lá. entendo. Todo mundo estava aplaudindo, né, Lua? Todo mundo estava aplaudindo muito. Os jurados ali, né? O Di, a Aline, todo mundo Todas. batendo palma, emocionadíssimo. E aquele momento foi um momento que tu parece assim, eu cravar uma estaca. Da Sim. onde eu vim existe e olhem mais para lá. É literalmente isso, Lucas. O que que aconteceu? Quando você está no programa, e como eu disse para vocês, foram 9 baterias antes do programa que foi ao ar para vocês. Então eram 30.000 pessoas, eu era o 28.957. Neste dia que foi ao ar do vídeo que vocês assistiram, eu fui o penúltimo a se apresentar. Eu não fui o primeiro, como fala assim, entre o primeiro, isso foi a edição que eles fizeram. Eu cheguei nesse local, nesse dia, eu cheguei, era 5 da manhã, e aí você passa por uma rotina de coisas, fotos e essas coisas, mesmo que sem ter certeza, né, que você vai passar ou não. Só que eles já sabiam, não os jurados, mas eles já sentiam que tinha alguma coisa diferente. Então eles frisavam muito para me falar da minha história. Só que quando eu fui me apresentar, a diretora era argentina e muito bruta, gente, meu Deus do céu. Ela olhou para mim e falou assim: "Você não vai falar que você é da sua cidade. Você fala que você é de Minas Gerais". E eles tinham uma coisa de erro de dinâmica, só que eu não entendi nada, né. Só que eu pensei por mim assim, primeira coisa que eu pensei, eu já estava muito cansado, porque eu fui me apresentar, era 8h40. Eu estava cansado de ficar sentado, imagina os jurados. Tanto que se vocês verem quando eu entro, o Rick ele nem olha direito para mim. Ele não tá, ele já falava assim, é só mais um, entendeu? Porque antes de mim estava cantando, você consegue escutar as pessoas que estavam lá enquanto eles estão colocando toda a aparelhagem, né? E tinha uma menina cantando grande, sabe? Whitney Houston. E eu formado em música, especializado em voz já, eu falei, cara, essa mulher canta muito. Quando eu vi ela voltando para trás sem passar, eu falei, pronto, eu não vou passar. Mas aí eu falei assim, a mulher falou para eu não falar o nome da minha cidade, mas eu tô aqui pela minha cidade. Eu tô aqui, eu quero que eu pensava assim, eu penso, na verdade, mas naquela época eu pensava assim, eu não vou passar, mas eu quero que os meus alunos tenham orgulho de mim. Sabe, eu quero que a minha família tenha orgulho, que a minha cidade sinta orgulho. Sabe, nunca nenhum almenarense, que eu me considero almenarense, chegou até aqui. Então, meu Deus, eu sou muito privilegiado, obrigado, e eu não posso fazer isso. Então, a primeira coisa que eu falei, conversei com os jurados e ele perguntou: "E aí, Luan?" Quando eu já falei: "Eu sou de Almenara, no Vale de Jequitinhonha, 19 horas de viagem daqui", que nem era 19 horas. Eu acho que o Brasil fez um gol. Nem era 19 horas. Só que foi a primeira deixa que veio na minha cabeça, mais um estalo, de falar: eles não vão conseguir tirar isso. Eles vão ter que passar isso. Mesmo acreditando que eu não ia passar. Aí eu fui e falei, porque eu me importo muito, gente, muito com a oportunidade que as pessoas precisam ter, com a oportunidade que nós, como seres humanos, devemos dar para as outras pessoas, a oportunidade delas também brilharem. E a única coisa que tinha na minha cabeça, Lucas, era minha mãe, minha irmã, meu sobrinho e meu pai e os meus alunos. Quando eu cantei, tanto que eu não consigo enxergar, eu não me lembro de muita coisa, mas eu lembro que eu fecho o olho para começar e eu faço o nome do pai, e que eu abro novamente, eu não enxerguei ali Rick Bonadio, Dia, Aline, Paulo Miklos. Eu enxerguei minha mãe, meu pai, minha irmã, meu sobrinho, tanto que diversas vezes eu olho para cima e embargo o meu choro, porque eu enxergava a minha família ali. Eu olhava para a plateia e eu não enxergava ninguém. Eu não conseguia ver rosto. Eu via os meus alunos claramente ali. Eu conseguia enxergar os meus alunos, minhas crianças, e aquilo foi me dando. Eu falava assim, meu Deus, o que eu pensava assim dentro de mim? O que eu estou acontecendo? Porque eu começava a ver que estava acontecendo alguma coisa ali, eu sentia.
E eu chegava perto, tanto que quando eu chego perto do Paulo Miklos, que eu passo a mão na mão dele assim, ele falou que ele se arrepiou inteiramente. Mas eu não enxergava o Paulo Miklos ali. Eu nem, gente, sem brincadeira, eu não conseguia enxergar. Eu vim enxergar depois que eu assisti. Então eu tinha uma torcida, uma rede de apoio, mais uma vez, muito grande, que me deu segurança para estar ali. Tanto que quando eu termino a minha apresentação, eu não consigo falar. E aí, quando eu volto a mim, assim, que eu acho que Deus tira as vendas dos meus olhos, e eu olho, eu dou um ângulo que não mostra, eu dou um ângulo de 360, assim, e eu vi todos chorarem. Todos, assim, da equipe que estava gravando, as faxineiras lá em cima do teatro, a plateia em peso, em pé e chorando, todo mundo em pé limpando as lágrimas. Quando eu vi isso, eu falei, meu Deus, o que aconteceu aqui? Aí eu terminei de cantar, que eu vi todo mundo, eu falo, obrigado, gente, eu não tô acreditando. Aí eu caio. Eu caio de joelho no chão, porque aí eles não aguentaram, e eles já falaram, vem cá, me abraça. Aí eu fui abraçá-los, e aí que eu escutei. Você escutar de uma pessoa que é uma referência, cara. Eu sou apaixonado pelo Paulo Miklos, pelo Rick, pelo Di, pela Aline. E Rick Bonadio é uma referência da música. Quando ele me abraçou, e disse para mim no meu ouvido, ele falou assim: "Você é muito bom, cara". Essa frase, eu falei: "Cara, eu sou tão bom, eu sou muito bom, cara". Na hora que eu saí do palco, eu falei: "Cara, eu sou muito bom". Eu olha, eu nem precisava estar aqui. Eu já sou bom, mas eu precisava escutar de alguém que eu sou capaz. Por isso eu sempre digo, se você puder incentivar alguém, incentive, mas nunca desmotive o sonho de alguém. Nunca diga para alguém que ela não vai alcançar, que ela é ruim no que ela faz e que ela não vai ter oportunidade, que ela não vai ser ninguém. Eu prefiro 1000 vezes me calar do que desmotivar alguém de sonhar. Se eu pode ser a pessoa que está desafinando horrores ali, horrores. Eu vou chegar para ele e falar assim: eu vou te ajudar. Porque o desafio é uma característica que pode ser mudada. Entendeu? A vida da gente ela é moldada o tempo todo, gente. Nós podemos nos moldar, nós somos. Deus nos fez seres humanos camaleões. Nós nos adequamos às situações. Alguns mais do que outros, mas a gente consegue. Então, eu não aceito que as pessoas dizem que eu não posso hoje, ou dizem que eu não vou conseguir, porque eu falo para os meus alunos, que são muitos alunos, 140 alunos aqui, de diversos. Eu tenho crianças com síndrome de Down, com autismo, cegas, surdas, entendeu? Com depressão, diversas crianças que têm um histórico familiar, que se eu for falar aqui para vocês, acho que a gente vai debulhar em lágrimas. Mas eu peço para não desistir. Quando você se torna um incentivador, um colaborador do outro, gente, você está significando aquilo dali. Você está dando vazão para aquela pessoa ter a oportunidade de conquistar e de sonhar e de agir pelo seu sonho. Porque eu digo para vocês, sonho sem ação é só mais um sonho. Então a gente Tua, precisa agir. eu queria que todo mundo que tá vendo, e eu sei que quem é meu aluno, assim, né, e eu sei que tem outros que não são, né, e que quem sabe um dia não possa ser também, né, porque a gente também trabalha na atualização dos cursos. Mas vocês vão lembrar que eu digo sempre, né, que uma das funções do instrutor de trânsito é fazer com que o aluno não desista. Muitas vezes, esse aluno tem tanta dificuldade e ele traz uma bagagem, porque ele já é adulto e adulto fala de andragogia, ele traz uma bagagem de casa que a gente não imagina qual seja. Ele traz uma bagagem de casa que a gente talvez nunca tenha vivenciado ou talvez a gente nunca vá vivenciar. Sim. Então, nós instrutores, nós professores, vocês aí instrutores são professores de trânsito, nós jamais temos o direito de dizer, né, que aquele aluno não é capaz. Se porventura algum momento tu falou isso, passa uma borracha, bota de lado, bota de canto. Vamos olhar para frente. Todo mundo pode, todo mundo é capaz, todo mundo é capaz. Alguns antes,
outros depois. Alguns mais rápido, outros mais devagar. Mas todo mundo é capaz. Não desista do seu aluno. Durante as aulas, Luan, e a gente, os alunos, né, que são os futuros instrutores de trânsito, e o nosso estado ele é referência na formação do condutor, me atrevo a dizer que é o estado que melhor forma os formadores, né, dos futuros motoristas, porque aqui é tão rigoroso, é tão cobrado, que eles até ensinam a dirigir. E eles ensinam a dirigir também pensando num comportamento. Esse comportamento que muitas vezes faltou nessa profissão desse jornalista que tentou te diminuir. Quando eu trabalho em aula e eu trabalho direção defensiva, prática de direção veicular, prática de ensino supervisionado, uma das coisas que eu trago junto nessas aulas, misturado, é: não diminua quem está do teu lado, porque esse alguém a ser diminuído pode ser tu um dia. Sim. Espere de mim sempre um empurrão. Espere de mim sempre, Luan, aquele apoio. Caminhar por ti eu não posso, mas eu posso te dizer que tu precisa caminhar e é lá o caminho. E tu falou daquele abraço que o Paulo te deu, né? Que aquilo ali te fortaleceu. Quantas vezes, Luan, a gente recebe esse abraço? E aquilo ali pode ser um diferencial ou um despertar, como para ti foi, de dizer assim: eu sou bom. Cara, mas eu achei que eu não ia passar, que eu não... Tá, eu cantava bem, ok, mas assim, mas eu sou bom. Já disse pro teu aluno que ele pode, que ele é bom? E é justamente isso. Eu acho que o incentivo, a motivação faz você conquistar as coisas, sabe? Eu enfrentei 30.000 pessoas. E ainda assim, eu cheguei ali, quando foi o programa que foi ao para vocês, eram 140 pessoas que estavam para se apresentar para entrar para o programa, eram acho que 50. Não, eram 200 para entrar 100 nessa fase. E eu juro para vocês, sem brincadeira, eu não acreditava que eu poderia, mesmo eu desbancando esses tanto de gente que eu desbanquei assim, que eu consegui ir ele se evoluindo e passando para o programa, eu só fui entender que eu era realmente bom naquele momento, quando eu vi que a minha música poderia salvar e resgatar alguém. Depois eu fui entender, porque assim, quando você termina, você passa um tempo, você tem os entrevistas, você tem eu esqueci o nome que dá, com os jornalistas, e depois você senta com os jurados também na coletiva de imprensa. E aí eu ouvi, eu não estava no momento, né, porque a gente era assim separadinho, mas eu ouvi eles falando de mim, e o Di contando por que ele sentiu a presença do avô dele, e que o avô dele amava Demônios, e aquela música marcava a infância dele. E a Aline dizendo que sentiu cada palavra e cada embargo. O Rick dizendo que eu era não só uma voz, um espírito iluminado. Que o que aconteceu no palco não era comum. E ele ainda disse e afirmou: este menino vai ter muitas visualizações. Ele disse isso e vai ter muito sucesso na vida dele. Ele falou isso. E o Paulo disse, o Paulo, gente, a namorada do Paulo na época, a mãe do Di, e a namorada do Paulo estavam na plateia. Quando eu terminei, que eu desci, a mãe do Di já veio, Dona Helena. Ela já veio. Eu posso te abraçar? E eu não sabia quem era. Eu falei, claro. Aí ela me abraçou e ela chorou, acho que foram 5 minutos, segundo a minha madrinha que estava comigo assistindo. Ela me abraçou e ela ficou 5 minutos soluçando. E eu sem entender aquele momento, porque, como eu disse para vocês, eu não consegui
Eu não conseguia visualizar ali o que tinha acontecido naquele momento. E aí depois a namorada do Paulo disse assim para mim: "Eu não te perdoo por ter me feito chorar tanto". E aí ela falou assim: "Essa é a mãe do dia, eu sou a namorada do Paulo. E sucesso na sua vida, e a gente espera muito que você ganhe este programa". Quando ela falou isso para mim, eu falei: "Meu", e eu nem sabia da dinâmica do programa. Era o primeiro momento. E aí criou-se um vínculo muito grande, principalmente entre eu e a dona Helena. A dona Helena, que vai assistir, porque ela me acompanha assiduamente, a mãe do Di, ela virou minha mãe. Eu fiquei 7 meses gravando o programa e foram 7 meses sem comunicação com a minha mãe. Era um Big Brother, gente. A gente só podia se comunicar com os pais da gente se eles fossem até o programa. Minha família não tinha condição e o programa não bancava, só bancava a mim. Então a mãe do Di foi a minha mãe, foi o meu pai, foi a pessoa com quem eu conseguia desabafar. E assim, Legal. e virou ela hoje, até hoje, ela é a pessoa que me ajuda em tudo. Claro, o Rick, a Aline, o Di, o Paulo não, a gente não tem tanto contato. Mas os outros 3, eles são fiéis a mim e à minha ONG. Eles ajudam a minha ONG, eles Legal. direcionam os meus projetos, sabe? Tanto a Aline quanto o Di. E a dona Helena é a pessoa em quem, por exemplo, ela disse para mim assim, eu conversei com ela semana retrasada. E ela disse assim para mim: "Se eu pudesse, eu te levava no colo a vida inteira, porque você para mim é como o Di e como o Rodrigo, meu filho". E eu fico muito feliz, tanto que quando eu estava no programa gravando e eu saí na semifinal do programa, e teve muitas coisas que aconteceram, e aí eu não poderia voltar para minha casa, porque quando foi ao ar a primeira fase do programa, eu já tinha gravado a última. Então eu Uhum. não poderia voltar para casa. Ela me acolheu na casa dela. Eu passei vésperas de. Eu voltei para casa dia 22 de dezembro. Eu fiquei com ela do dia 19, do dia 17 até o dia 21, com ela comendo, ela fazendo com que eu não me sentisse tão mal por tudo que aconteceu, porque houve algumas situações que Legal. realmente me deixaram com medo do que estava por vir, porque é muito estranho você de repente acordar e você ser outra pessoa, porque literalmente é isso que acontece. Eu dormi Luan e acordei com um outro sobrenome, porque eu não tinha Lacerda no nome, eles criaram Lacerda, eles criaram tudo. Tipo, eu acordei de um jeito, quando eu ia olhar minhas redes sociais, toda hora subindo pessoas, e o pessoal falando assim, eu saía na rua para fazer, eles chamam isso de técnica de comportamento. A gente saía para ver como que as pessoas iam receber a gente. E, gente, eu dei autógrafo. Eu falava, meu Deus, esse povo tá maluco. O que esse povo tá pedindo autógrafo para mim? Eu sou igual a eles. E assim, eles não me enxergavam igual. Eu lembro que eu fui no shopping em São Paulo e o pessoal me parou. E Legal. tinham outras pessoas do programa também, participantes, e as pessoas vinham para cima de mim. E eles ficavam olhando, meu Deus, o que está acontecendo? E aí o pessoal falando que se identificou, o pessoal falando que como eu represento a história de São Paulo, cantando Demônios da Garoa. E eu falei assim, meu Deus, é realmente isso. Eu fiquei realmente assustado. Então foi tudo um processo. E eu acho que essas pessoas, principalmente nesse momento que eu estava longe da minha família, que é a minha base fundamental, longe da minha rede de amigos e dos meus alunos, os jurados e algumas pessoas da produção e a dona Helena foi o suporte que eu tive. Eu fiquei doente 5 vezes, e foram as 5 vezes que eu fiquei doente durante o programa, porque são 7 meses. Sim. 7 meses de pura pressão. É Uhum. muita pressão. Você se sente pressionado da hora que você acorda, da hora que você vai dormir. Por exemplo, a gente acordava às 5 da manhã com uma câmera na sua cara e você ia dormir meia-noite e 40, tendo que decorar uma música para 5 horas da manhã. Então é muita pressão psicológica, muita coisa. Mas esse suporte que as pessoas me deram me fez aguentar muito. Luan, tenha pessoas de confiança e que te querem bem por perto. Às vezes a gente está em volta de um monte de pessoas
Quantas será que realmente nos agregam alguma coisa? Fazem a gente ser melhor? Fazem a gente nos sentir importante? A quem realmente a gente tem para pedir socorro quando a gente é vulnerável? Vulnerabilidade hoje tá até à tona, né? Muita gente está falando hoje, mas e há 6 anos atrás, como tu disseste? E alguns anos atrás, talvez, quando tu estava doente. Ou então algum instrutor que está vendo quando fez o curso, que tu disse que ia ter que fazer aula na sexta-feira, e algum amigo disse, mas que curso nada, vem para cá. É, meus amigos, é, meus alunos, é, meus colegas de profissão. Eu acho que às vezes a gente precisa ter um filtro e saber quem de fato nos ajuda, nos quer bem e realmente importa pra gente. Né, Luan? Te interrompi, tu ia falar. Não, imagina. Eu acredito muito que evolução, você evoluir em qualquer que seja a sua área, principalmente no nosso caso profissional, de vocês também que estão assistindo, que estão se profissionalizando, evolução exige escolhas. E dentre essas escolhas, existem escolhas de pessoas também. Nessa caminhada toda, eu tive, por exemplo, depois que acabou o programa, foi aí que as coisas começaram a ficar ainda mais difíceis, porque eu me via com propostas de programas em todas as redes. Em todas não, mas SBT, pode falar? Pode. Pode. SBT, Globo, Record, Multishow, sabe? Eu tinha convites, assim, do pessoal pedindo para eu ir para o The Voice, o pessoal próprio já querendo que eu fosse. E assim, e uma outra proposta, o Rick querendo que eu gravasse, querendo que eu assinasse contrato com a Midas, que é o estúdio dele, a Uhum. produtora dele, e a minha casa, e a minha mãe, e a minha ONG. E eu falava, eu lembro que eu sentei, depois que eu saí do programa, eu achei que tudo ia se normalizar, que eu ia voltar para minha casa e eu ia voltar a ter a vida pacata que eu sempre tive na minha vida. Comprar pão, ir no mercado, ficar com a minha família. Era isso. Minha vida sempre foi essa: dar aula para os meus meninos, fazer apresentação com eles e ficar com a minha família. Minha vida é essa. Eu sou muito ligado à minha família. Família da minha mãe é uma família muito maternal, muito carinhosa, muito de ficar junto, sabe? Meus avós são muito cuidadosos. Então, a gente sempre foi assim. Eu achei, leigo, né, que eu ia voltar e tudo ia ser normal. E não foi assim. Primeira vez que eu peguei um ônibus para vir para minha cidade de novo, que eu vim de avião até Belo Horizonte. De Belo Horizonte, parei em Belo Horizonte 2 dias para cumprir compromissos da Band. Uhum. E eu vi aquela loucura quando eu cheguei, aquela loucura das pessoas querendo tirar foto. Eu tentei ir no McDonald's, porque eu amo um sanduíche lá do McDonald's, e eu não conseguia, sabe? E aí que veio para mim a escolha. Quando eu cheguei na minha casa e eu vi que toda a produção tinha pagado todos os aluguéis e que estava tudo certo, e aí o meu telefone toca e eu viajo de novo para São Paulo depois do Natal, antes do Ano Novo, para conversar com alguns produtores, com o Rick que estava intermediando, e ele me oferece uma oportunidade. E vendo aquele tanto de oportunidade de e-mails, e eu simplesmente recusei. Eu falei, não. Porque a primeira cláusula era ficar 2 anos focados em fazer uma nova imagem e eu não quis. Eu falei, não. Eu não nasci com o programa, eu percebi, olha aí como eu falo para vocês, o quanto que é importante que vocês escolham, que vocês tenham consciência do que vocês vão fazer. Eu tive a oportunidade que acho que muitos cantores sonham, sim. E eu agradeço de ter uma gravadora, só que eu não poderia mentir para mim mesmo. Sabe? Eu acho muito importante porque eu sempre fui verdadeiro na minha música, sempre fui verdadeiro com as coisas que eu faço. Aí, de repente, eu largo a minha ONG, largo a minha família para viver 2 anos e meio, mudando a minha imagem para servir a um catálogo. Não. Eu desisti, falei, vou voltar para minha casa, vou dar conta dos meus alunos e eu quero. Eu entendi que a minha função ali, neste mundo, era dar oportunidade para outras pessoas irem e, principalmente, voltar.
As minhas raízes estão aqui, precisam ser colhidas, regadas e pegar para mim. É isso que vocês, acho que como profissionais, devem fazer, sabe? Vocês, como instrutores de trânsito, têm uma responsabilidade muito grande de plantar essa semente, regá-la, motivá-la, conversar com ela, dar a ela todos os nutrientes que é necessário para que elas cresçam e fortifiquem, sendo instrutores e repassando essa informação, sendo boas pessoas, com quem está ali do seu lado, sendo seu aluno, com quem está do seu lado, na sua família, em tudo. Então, a minha vida, eu fui uma planta regada pelo Padre Neri, regado pelos meus pais, pelos meus alunos. Meus alunos são frutos meus que estão plantando agora novamente. Então, eu não poderia escolher um caminho glamuroso, sendo que eu tenho outras pessoas ali que estão necessitando de mim ali naquele momento. Talvez, eu poderia sim, hoje estar fazendo alguma coisa assim na televisão. Só que não era para mim. E eu agradeço por ter tido discernimento de entender que eu precisava voltar para regar as minhas plantas, porque hoje, por exemplo, minhas plantas estão aí. Um já participou de outro programa de TV, de programa de calouro, outro está se profissionalizando em uma outra ala. Alunos meus viraram médicos nesse tempo, viraram pedagogos, advogados, estão estudando para ser administradores. Ou seja, não é só na música. A plantinha de motivação, regada através da minha arte, fez com que brotasse nesses alunos sentimentos de acreditar neles. Então, o trabalho que vocês têm é justamente esse. Além de ensinarem como ser um bom instrutor de trânsito e todos os trâmites necessários, é motivá-los, é regá-los e entender que somos seres humanos, que temos defeitos e falhas, mas que somos, como eu vou dizer para você, que somos capazes de crescer e de ser melhores e de aprender. Luan, tu deu uma bela lição. Uma bela lição de humildade, de congruência, que é fazer o que tu acredita, não só fazer da boca para fora, né? Falar da boca para fora. Hoje tu não forma só músico, tu forma melhores pessoas. Sim. Aqui no curso a gente fala bastante disso também. Se porventura tu não for dar aula num centro de formação de condutores, talvez tu possa ser, a partir deste curso, um melhor profissional da onde tu já está trabalhando. E esse exemplo que tu deu, né, e que tu trouxe, muito rico, eu fico muito, muito lisonjeado de tu estar participando, de tu ter aceito esse convite. Eu acho que também tu entendeu que tinha amor por parte desse convite, Sim. né? E eu tenho certeza que quem está vendo agora, no dia 18 de dezembro, semana que vem é Natal, vai estar fazendo muito bom proveito das palavras que tu trouxe, do amor que tu trouxe, da música para esse bate com café, para esse bate-papo, bem descontraído, leve, e que eu fiz tu chorar um pouquinho no começo, mas a gente se emociona, né, Luan? É impossível eu, como figura principal desse ponto desse vídeo, e não tem como não me emocionar. E assim, o mais gratificante não é eu ter passado por isso, não. O mais gratificante veio através de vocês. Cara, eu fico muito feliz de que vocês estejam realmente recebendo esta forma de amor e que vocês tenham entendido a mensagem do vídeo. Porque Lucas não foi a primeira pessoa e acredito que não será a última a utilizar o meu vídeo como forma de motivação. Afinal, o nosso vídeo, costumo dizer assim, ele é o vídeo mais visto da América Latina. Ele é o segundo vídeo mais visto em reality shows do mundo inteiro. São mais de 30 milhões de pessoas. Olha aí. Isso era tudo que eu queria fazer. As outras apresentações foram bacanas, serviram de aprendizado, sim,
mas eu queria muito, foi a única música que eu escolhi, foi essa, foi da primeira, né? As outras foram o programa. Mas eu queria que, de alguma forma, as pessoas se sentissem tocadas, abraçadas. E é isso que eu fico tão de entender que está acontecendo. E que acontece e que não para de acontecer. E assim, agradeço muito, Lucas, você, pelo convite. Agradeço vocês por assistirem, por, por me permitirem falar um pouquinho da minha história. E quero dizer para vocês aqui que a vida da gente é uma eterna evolução de percursos pesados, outros fáceis, mas evolutivos. Tudo que eu vivi na minha vida, desde lá atrás até hoje, desde esses 6 anos, desse 2016 até agora, foram processos de evolução. A minha vida mudou drasticamente, sim, mas as minhas qualidades, os meus preceitos, o meu pé no chão, ele permanece sempre. E eu acho que é isso que a gente deve ter, humildade para reconhecer todas as nossas conquistas e as conquistas dos outros e pé no chão para tudo que vier. Desejo a vocês que estão aqui nesse curso muito discernimento, muito amor, muita paixão pelo que vocês fazem, muita verdade, e que continuem se entregando nisso, e que não se esqueçam do que eu vou dizer para vocês aqui agora. Há dias chuvosos, mas há dias calorosos também. Então, sejam sempre bondosos, com coração bom, sempre dando oportunidade para que o outro sinta a sua verdade e qualquer área profissional que vocês vão ter, irão ter, ou futuramente terão, vão ser regadas de coisas maravilhosas. É o meu desejo do fundo do meu coração, profundo, com muita verdade. O que vocês precisarem de mim, Lucas tem o meu contato, tá lá no direct, no Instagram, eu estou lá. E se eu puder agregar em mais alguma vez, em outras turmas, Lucas, conte comigo, porque isso me deixa muito feliz. Contar um pouco da minha trajetória me deixa feliz. Não sei se Legal. já, acho que já é hora de despedir. Sim, na verdade, antes, Luan, deixa eu tenho uma campanha. Antes de eu fazer o meu merchan, eu peço para todo mundo dar um like nesse canal, porque daí ele impulsiona no YouTube, Isso. né? Compartilha, te inscreve no canal, né? Papo com Café. Mas o mais importante é o que eu vou falar agora, que é tem uma campanha que eu visto bastante aqui, que é a doação de sangue. Eu peço, né? E todos os vídeos eu divulgo, eu peço que quem nunca doou, que experimente doar uma vez. Se doar e passar mal, não doa mais. Mas não diga que tu vai passar mal antes de fazer essa primeira doação. Doa uma vez, só uma. E eu tenho certeza que tu vai te sentir muito bem. E eu sou Luan, doador, viu? você é doador, Luan? Sou Show! Show de doador. bola. Faz 2 anos que eu sou Legal. doador. E doem mesmo, gente. Não só o sangue, mas Plaquetas. plaqueta. Sejam doadores de todas as Perfeito. formas e de todas as coisas que vocês puderem e quiserem. É muito importante. Há muitas pessoas que necessitam disso. Luan, eu vou finalizando aqui. Agradeço de coração. Tem aqui o nosso estado do Rio Grande do Sul também, Porto Alegre, o Papo com Café, o Lucas Bavaresco, né, o oficial, tu já sabe, né, a gente já tem conversado, como um lugar que te admira bastante, um Obrigado. lugar que tu inspira e que com certeza, através do amor da tua música, dos teus vídeos, do teu vídeo e dos teus alunos, a gente vai sim continuar plantando sementinha do bem para que a educação continuada nunca pare. Meu Nunca. muito obrigado, tá, Luan? E eu Ó, que lhe gratidão, agradeço. tá? Obrigado vocês, desejo a todos vocês muito amor, muito carinho e um Natal maravilhoso, um ano novo incrível e aproveitem esse ano novo para iniciarem um novo ciclo, uma nova oportunidade, um novo profissional e não se esqueçam, educação, arte e amor andam juntos. Muito obrigado e até a Falou, próxima. Luan. Tchau, Tchau, tchau. gente. Tchau, tchau, Lucas. Obrigada.